Com muito prazer, estamos aqui neste momento, aqui no Templo da Assembleia de Deus, em Mirassol do Oeste, no estado de Mato Grosso, quando estaremos aqui gravando um vídeo para enviar, para atender os nossos irmãos que não estão podendo vir à casa do Senhor pelo fato de tudo que acontece no nosso país e no mundo. Assim sendo, convidemos alguns irmãos para estarmos aqui nesta noite louvando ao Senhor com alguns hinos e também estaremos transmitindo a palavra do Senhor. É com muito prazer, eu saúdo a todos os nossos irmãos que estão conectados conosco. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, o seu coração. Nós estaremos nesse instante ouvindo o primeiro louvor, o hino de número 200, Quão bondoso amigo é Cristo. E assim ouvimos aí o primeiro louvor, dizendo quão bondoso amigo é Cristo. A bondade de Deus é muito grande, nós não a merecemos, e por isso estamos aqui para adorarem a Ele, glorificar o seu santo e maravilhoso nome. Nós estaremos ouvindo um louvor agora com o jovem da nossa igreja, o irmão Danilo, estará louvando ao Senhor, expressando aquilo que tem dentro do seu coração. Assim, vamos ouvir. Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor, todos que estão aqui e a todos que estão em casa também. Gostaria de louvar ao Senhor com o hino Conforme a Tua Infinita Graça. Para a honra e glória do Senhor que nós estamos aqui, vamos louvar ao Senhor juntamente. Quem estiver em casa souber a letra do hino pode cantar junto. Convido a todos que estão em casa aí para louvar o nome do Senhor.
Louvando ao Senhor, mais uma vez eu sinto o meu pecado. O salmista Davi, no Salmo de número 139, versículo de número 7, quando ele sentiu que o pecado agravava a sua vida, ele escreveu no versículo 7, para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, tu aí estás também. Se tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ninguém esconde de Deus o que faremos ou o que fará o homem diante do pecado que rodeia. Só existe um caminho: confessar os pecados. E aí a Bíblia diz, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Mas prosseguindo, nós vamos ouvir, nós estamos aqui com os companheiros, vamos ouvir um belíssimo solo, eles estarão adorando a Deus, se for possível, após uma palavra, a cantar um hino após. Vamos ouvir.
assim ouvimos aí, tantos como a areia da praia e tantos como a areia do mar. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz sobre a quantidade de salvos e a quantidade de perdidos, que são inumeráveis. Que eu e você possa fazer parte do grande número que há de subir no arrebatamento da igreja. Mas, prosseguindo, nós vamos ouvir agora o presbítero Valdecir Dourado, que estará louvando ao Senhor com hino. Esta oportunidade eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irei cantar o hino de José de Paula, Vivi uma vida tribulada. E assim ouvimos aí, perdido e abandonado. Era eu e era você, que hoje serve a Jesus. Nós éramos este perdido, nós éramos este abandonado. Mas um dia, o Senhor Jesus nos encontrou e hoje nós somos achados e não perdidos. Para você que está me ouvindo, quem sabe perdido, sem Deus, sem paz e sem salvação, Deus nesta noite, através do seu Filho Jesus Cristo, quer encontrar você. Estarei nesse instante falando a palavra de Deus e logo após estaremos ouvindo mais louvor. Alguns irmãos comunicaram de longa distância, principalmente do estado de Rondônia, pedindo-me para que falasse sobre Israel. Sim, estaremos falando alguma coisa sobre Israel. A verdade é que a história de Israel é uma história longa, mas todavia falaremos alguma coisa. Eu quero cumprimentar esses irmãos
que nos ouviram ontem, na live de ontem, e que possivelmente estão conectados conosco neste momento. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 29 a 31. Assim está escrito: E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes estas coisas acontecer, sabei que o reino de Deus está perto. Jesus estava profetizando em seu sermão profético, e aqui ele faz referência à figueira. Na Bíblia Sagrada, a figueira é uma figura da nação de Israel. Mas para falar de Israel, deixa-me citar uma outra figura importante, que são as duas figuras mais lindas da Bíblia Sagrada: Israel e a igreja. Como nasceu, como surgiu Israel, e como nasceu ou como surgiu a igreja. Surgimento de Israel pela primeira vez aparece no livro do Êxodo, ou seja, no livro de Gênesis, Gênesis capítulo de número 32, e no versículo de número 28, ou vice-versa, Gênesis 28, verso 32. A Bíblia diz-nos que ali estava Jacó em pleno deserto, quando ele retornava para a sua terra a encontrar-se com seu irmão Esaú, que antes havia tornado-se inimigos, mas Deus havia cobrado, ele estava retornando para encontrar com seu irmão para uma reconciliação. Jacó vinha muito rico, e quando chegou no Vale do Jaboque, a Bíblia diz que ali Jacó passou a sua família à frente e ele ficou do outro lado do ribeiro, a sós, com Deus. E naquela noite apareceu-lhe um varão e lutava com Jacó. E quando você lê no versículo de número 32, a Bíblia diz que aquele varão, que não era apenas um varão, mas o anjo do Senhor, disse para Jacó: Tu não chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Ali nasce a história do povo de Israel. Pela primeira vez na Bíblia aparece o nome Israel. Então, a igreja também tem o início da sua história. Aonde aparece pela primeira vez a história da igreja? A história da igreja aparece pela primeira vez no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, no versículo de número 18. Na parte B do versículo, assim está escrito: Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Quem falou isso foi Jesus. Então a nação de Israel teve início, ou nasceu através de um homem chamado Jacó. A igreja nasceu através de um homem chamado Jesus Cristo. Então, de Jacó procedeu a nação de Israel, o povo chamado judeu. E de Cristo nasceu a igreja, que é chamada de cristianismo. O judaísmo é do povo judeu, que tem por pai Jacó. A igreja tem como seu fundador o Senhor Jesus Cristo. Então são dois povos importantes na terra: Jacó, que é o pai da nação de Israel, e a igreja, que é procedente de Cristo Jesus. Muito bem, a história de Israel, ela é tão linda nas páginas da Bíblia Sagrada,
E alguns dos irmãos querem saber alguma coisa sobre a história deste povo. Eu citei sobre o nascimento. Porém, esse povo foi levado anos mais à frente para o Egito, porque havia fome em Israel. Quando eles saíram do Egito, o velho Jacó, apenas 70 vidas entraram na terra do Egito. E no Egito eles ficaram 430 anos. Os últimos anos de Israel na terra do Egito foram anos de sofrimento, anos de cativeiro. Mas Deus havia falado através de Abraão que Deus o traria com mão forte para a sua pátria, para a sua nação, para o seu país, Israel. E assim Deus usa um homem, por nome Moisés, a que vem libertar Israel das garras do Egito, das garras de Faraó. Assim Israel saiu do Egito, entrou na sua pátria, povoou o país de Israel. E assim começa a linda história do povo de Israel. Deus levanta entre eles juízes, reis piedosos e até mesmo profetas que lhes ensinava e transmitia a lei de Deus. Mas ao decorrer dos anos, Israel sempre pecou contra Deus, sempre desviou da presença de Deus. E por muitas vezes Deus o castigou. Quem não se lembra de Israel sendo levado para a Babilônia e ficando cativo 70 anos em Babilônia. Mais tarde, Israel retorna do cativeiro novamente. E assim a história de Israel foi sendo contada durante todo o Antigo Testamento. Às vezes Israel obedecia a Deus e outras vezes Israel desobedecia a Deus. Quando obedecia a Deus, a bênção chegava, e quando desobedecia, a maldição chegava para eles. Passaram-se os anos, Israel foi distanciando-se de Deus, até que chegou o tempo da promessa de Deus cumprir, que está escrita em Gênesis de número 3, versículo 15. Da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Deus estava falando do nascimento do seu filho Jesus, que nós encontramos no capítulo 1 do Evangelho segundo São Mateus. Com o nascimento de Jesus, ao invés de haver a aceitação da parte do povo judeu, dos israelitas, a Bíblia diz que eles rejeitaram. Deixa eu lembrar a você que o evangelista João, escrevendo as palavras de Jesus, capítulo de número 1 do Evangelho de João, versículo de número 11 e 12, assim está escrito: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feito filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Assim a Bíblia está dizendo que Jesus veio para os judeus, mas os judeus não receberam. E pelo fato de eles não receberem, então a Bíblia diz, as palavras de Jesus, que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Exatamente foi isto que eu citei há poucos instantes em Mateus 16 e 18, quando Jesus é rejeitado pelos judeus, pelo povo israelita, pelo povo da promessa, pelo povo que recebeu as bênçãos de Deus. Jesus então resolve edificar a igreja. A igreja então é edificada, surge a igreja. O que é a igreja? A igreja é um povo tirado para fora. Se você ler o capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu São João, você vai encontrar a Bíblia mostrando Jesus como bom pastor, que chega no aprisco e o porteiro não tem como fechar a porta, mas tem que abrir a porta, e Jesus entra e tira as suas ovelhas para fora. Você me perguntaria, quem é este porteiro que abriu a porta para que Jesus entrasse e tirasse as ovelhas para fora? Deixa eu lhe dizer, o porteiro, ninguém entra em um ambiente
grande segurança, sem primeiro identificar e passar por todos os exames necessários para que você possa adentrar neste lugar. Ninguém conseguiu cumprir os ritos da lei para poder entrar, para resgatar o povo que estava preso no aprisco. Somente Jesus. Quando a Bíblia está dizendo que o porteiro abriu a porta, ela está dizendo que a lei não teve como prender Jesus, mas teve que abrir a porta, porque Jesus cumpriu toda a lei. E uma vez cumprindo a lei, Jesus entra, e a Bíblia diz que chama as suas ovelhas pelo nome, e tira as suas ovelhas para fora, e as suas ovelhas o seguem. O que é isto que a Bíblia está dizendo? A palavra de Deus está dizendo que nós estávamos presos nos ritos da lei mosaica, mas o Senhor Jesus Cristo veio e foi barrado a entrada do aprisco, mas ele disse: eu cumpri toda a lei, posso adentrar e tirar as minhas ovelhas, resgatar as minhas ovelhas e ir adiante delas. Assim, Jesus entrou no aprisco, tirou as suas ovelhas para fora, da qual eu e você, que já aceitou a Cristo, fazemos parte desse grupo de ovelhas que o Senhor tirou, cumpriu a lei e nos resgatou da maldição da lei. Porque assim está escrito em Gálatas capítulo 4, Paulo escrevendo, dizendo que nós fomos resgatados da maldição da lei. Jesus nos resgatou e nós somos livres. Você lembra de João capítulo de número 8, versículo de número 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio para nos livrar da maldição da lei e trazer-nos liberdade. Hoje somos livres para servir a Jesus, porque o porteiro não resistiu, mas teve que abrir a porta, as ovelhas saiu e acompanhou o Senhor Jesus. Assim sendo, a igreja saiu e segue a Cristo. Israel continua sem a pessoa de Jesus Cristo. Muito bem, mas você continuaria perguntando: mas o que será ou qual será a situação de Israel? O versículo que lemos, versículo 29, nós encontramos Jesus dizendo: e disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e olhai para todas as árvores. A figueira é a nação de Israel. Alguns dizem, e eu até concordo, que Israel é o relógio de Deus. Quando queremos ver a situação do mundo em relação ao cumprimento profético, é só olhar para Israel. Quem não sabe, por exemplo, que nesses dias atuais, agora, está acontecendo em Israel um grande cumprimento profético. A Bíblia diz que os gentios, eles pisariam Jerusalém até que o tempo dos gentios se completassem. Quem não sabe disso? Paulo escreveu isso em Romanos, capítulo de número 11. Ultimamente, Israel está fechando as portas para que nenhuma nação do mundo adentre a Israel. Que é isto? E eu pergunto, porventura, não é o tempo do gentio que está terminando? Jerusalém seria pisado pelos gentios até que o tempo dos gentios se completasse. Não está podendo mais ir ninguém a Israel por causa do grande vírus que assola o mundo. As portas estão sendo fechadas. E eu pergunto, porventura não seria isto um grande cumprimento profético? Preparem-se, estamos vivendo as últimas horas da igreja na terra, porque em Israel há um grande brado dizendo que Jesus está voltando. Mas quem ainda também não ouviu ainda que um rabino, nesses últimos 30 dias, está gritando bem alto, dizendo que o Messias dele já está em Israel, e que ele já está dialogando com o Messias. Na verdade, não é o Messias verdadeiro. Se assim for uma realidade, o que o rabino está dizendo, está falando do anticristo, porque Cristo Jesus já veio. Mas ele está dizendo que o Messias deles já está em Israel.
O que esperarmos de tudo isto, a não ser o arrebatamento da igreja? Mas deixa-me dizer, o versículo diz para olharmos para a figueira, olhar para ela. Deixa eu te lembrar de uma passagem bíblica que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículo de número 16, ou seja, versículo 6 e o versículo de número 7. Ali a Bíblia está dizendo as palavras de Jesus, que um certo homem plantou na sua vinha uma figueira. Israel é a figueira. E por 3 anos este homem ia todos os anos visitar a figueira e não achou fruto na figueira. Por último, este homem disse: vou arrancar esta figueira, porque ela está ocupando a terra inutilmente. A figueira é Israel. Os 3 anos, foi exatamente os 3 anos do ministério de Jesus, que ele esperava que Israel, seu povo, produzisse fruto. Mas o que Israel produziu foi rejeição contra o Senhor Jesus. O que Israel fez foi levar Jesus ao Calvário. Então Israel desapareceu do mapa. Quem não se lembra que no capítulo 24 de Mateus, Jesus profetizou sobre a destruição de Jerusalém, a destruição do seu povo, era a figueira sendo arrancada. Jesus, quando entrou em Jerusalém, a Bíblia diz que ele chorou e disse as seguintes palavras: Jerusalém, você que mata os profetas, você que apedreja aqueles que a ti são enviados, ó Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar os seus filhos, assim como a galinha ajunta debaixo das suas penas os seus pintainhos, mas tu não quiseste. Mas dias virão, Jerusalém, que os teus inimigos te sitiarão de trincheiras, e não ficará aqui uma pedra que não conheceu a sua visitação. Assim sendo, Jesus profetizou, e logo após Jesus fora crucificado. Mas a história registra que no ano 70, Jerusalém foi invadida pelo general Tito e destruída totalmente. Israel acabou. Israel foi destruído porque exatamente era a figueira sendo arrancada. 3 anos esperando o fruto, não deu. Jesus disse: vai ser arrancada. Israel desaparece do mapa, mas a Bíblia, a palavra de Deus, continua dizendo que Israel brotaria futuramente. Veja o que diz o versículo de número 30. Olhai para a figueira, para as demais árvores, quando já tem rebentado ou brotado, sabeis que perto está o verão. No ano de 1948, Israel voltou a ser nação. 14 de maio de 1948. Nasce a nação de Israel. É considerado como o Estado de Israel. O que é isto? Era a figueira brotando. A figueira que foi arrancada, ela começa a brotar. E Jesus disse assim: olhai para a figueira, olhai para as demais árvores, quando elas começam a brotar, sabei que próximo está o verão. Verso 31. Assim também, quando verdes estas coisas acontecer, sabei que o reino de Deus está perto. Israel nasceu em 1948. Exatamente, Israel está completando agora em maio 72 anos. Estou falando sobre Israel para você que me pediu para falar sobre Israel. Israel está completando no dia 14 de maio 72 anos. Tem alguma coisa com a Bíblia? Sim. No capítulo 24 de São Mateus, a partir do versículo, parece-me que 30, nós encontramos Jesus falando da nação de Israel, a nação da figueira, o período da figueira que havia brotado.
nós somos o povo da geração da figueira. A igreja está vivendo a geração da figueira. O que é uma geração? Quando Jesus disse, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Uma geração é 70 anos, mas pode chegar até 80, escrito no Salmo de número 90 por Moisés. A duração da nossa vida é de 70 anos, mas se algum pela sua robustez chegar a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente, nós voamos. Então, Israel completa 72 anos. É a geração da figueira que nós estamos vivendo. Estamos vivendo isto aí. E Jesus disse, não vai passar esta geração. Ele estava dizendo, não vai passar de 70 a 80 anos para cumprir todas as profecias relacionadas com Israel e com a igreja e o seu arrebatamento. Nós estamos vivendo a proximidade do arrebatamento da igreja. É momento de estarmos preparados para encontrar o Senhor Jesus Cristo, que estará vindo a qualquer instante nos ares para arrebatar a igreja. Muito bem, mas vamos mais. Nós encontramos aí então o Senhor Jesus falando sobre o nascimento da figueira, a figueira florescendo, e eu disse que a geração de Israel, nós estamos vivendo ela, que é chamada de a geração da figueira. Mas, quem não se lembra, que em Marcos, no capítulo de número 11, versículo de número 12 e 13, nós encontramos ali a figueira Israel sendo amaldiçoada. Foi o que eu citei há poucos instantes. Israel sendo amaldiçoada, sendo arrancada. Já quando lemos aqui em Lucas 21 e 29 a 31, nós encontramos Israel voltando a nascer e sendo brotada, produzindo folhas, porque isto é o período em que Israel retornaria para a sua pátria, para esperar o Messias, já todos em sua terra. Você se lembra das profecias do profeta Ezequiel? No capítulo 37 de Ezequiel, o profeta depara-se com Israel como um vale de ossos secos. Você conhece o texto bíblico e se lembra que o profeta profetizou. E ali nós vemos eles nascendo nervos, carne e pele, mas você não vai encontrar o Espírito entrando neles. Somente no capítulo 43 você vai encontrar a restauração do templo e da glória de Deus. Quando o Senhor voltar com a igreja que há de ser arrebatada a qualquer instante, Israel se converterá a Cristo e o Espírito de Deus tomará conta da nação de Israel. E Israel irá chorar, cumprindo-se a profecia do capítulo 14 do livro do profeta Zacarias, quando o profeta diz que Israel começará a chorar e perguntarão: Senhor, que sinais são estes nas suas mãos? Jesus lhes responderá: estes são sinais com que fui ferido na casa dos meus amigos. Será o período da conversão de Israel. Israel se converterá a Cristo quando a igreja voltar com Jesus. Não para o arrebatamento, porque o arrebatamento é para a igreja, mas Israel ficará na terra e depois Jesus virá com a igreja. Você se lembra do capítulo 21 do Apocalipse? Ele diz: então aparecerá o Senhor no céu descendo com poder e grande glória. Jesus virá com poder, com glória, com autoridade para Israel, para salvar Israel. Nesse período, Israel será salva. A igreja está passando um período lindo e maravilhoso na terra, período da pregação do Evangelho, que não deveria ser pregado pela igreja, mas sim pelos judeus. Mas pelo fato de eles rejeitarem
nós tornemos pregadores, quando Jesus disse para a igreja e não para Israel: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deixa-me te lembrar mais. Você lembra do capítulo de número 6 do livro do profeta Oséias? Quando Oséias profetizou sobre a nação de Israel. Israel estava desviado da presença de Deus, como continuam desviado. O profeta começa a dizer no capítulo 6, versículo 1: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele fez a ferida, mas nos ligará, e depois de 2 dias nos dará a vida, mas ao 3º dia estaremos diante dele. Oséias estava falando exatamente de Israel, era um convite para Israel. Quando o versículo diz: vinde, tornemos para o Senhor, era o profeta convidando Israel para reconciliar-se com Deus, porque ele fez a ferida. Israel acabou, foi ferido, foi exterminado, mas aí ele disse: mas ele ligará a ferida, e depois de 2 dias nós viveremos. O que é isto? E depois de 2000 anos Israel voltaria a ser nação, e depois de 2000 anos Israel se reconciliaria com Deus, e depois de 2000 anos o Espírito de Deus entraria na nação de Israel. Isso vai acontecer quando a igreja vir com Jesus Cristo em grande glória. Prezado irmão, prezado amigo que me ouve nesse instante, é momento de estarmos voltados para Deus, porque a nação de Israel é um grande sinal forte para o arrebatamento da igreja. Vejamos, voltamos ao versículo que iniciemos: olhai para a figueira, olhai para as demais árvores, quando já tem rebentado, sabeis por vós mesmo que próximo está o verão. Jesus está voltando e chama nossa atenção para olhar para a nação de Israel, que é a figueira. Olhai para a figueira. Aí você diz: mas e as árvores, pastor? O versículo diz: olhai para a figueira e olhai para todas as árvores. Exatamente, a figueira é Israel, e todas as árvores são as nações do mundo. Quem não está vendo nesses dias o mundo inteiro olhando para todas as nações e querendo saber o que está acontecendo em cada nação do mundo? Porque a praga que assola a terra está assolando a todas as nações do mundo. Todas as árvores estão sendo atingidas, inclusive a figueira Israel. Deixa-me te lembrar, quem sabe você conheceu um louvor que se cantava há muitos anos atrás. Hoje não se canta mais. Vou encerrar esta mensagem com uma frase deste louvor. Em 1780, em maio 19 do mês, o sol escondeu o seu rosto, a lua em trevas se fez. Passados 53 anos, mas um novo sinal sucedeu, como o figo que cai da figueira, as estrelas caíram do céu. A figueira voltando nos mostra que o verão está próximo a vir. Da mesma maneira o mestre deseja os seus prevenir. Da mesma maneira o mestre deseja os seus prevenir. Desperta, igreja, voltamos para Cristo. E você que não é crente, aceite Jesus como Salvador, antes que seja tarde demais. Vamos ouvir os nossos guitarristas, não sei se um solo, fique à vontade.
E assim nós estamos chegando ao encerramento deste trabalho. Quero externar meu agradecimento a todos que estão conectados conosco, principalmente aqui tem minhas mãos os irmãos de Rondônia. Deus em Cristo abençoe a todos vocês, os irmãos lá de Guarantã do Norte. Deus em Cristo abençoe, meus amados irmãos. Também os irmãos lá de Nova Lacerda e de Lambari do Oeste que estiveram conectados conosco. Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua família, a todos, a sua igreja, o seu pastor. Abençoe ricamente em Cristo Jesus. Quero externar meu agradecimento aos companheiros que aqui estiveram, que aqui estão, nosso tocador Juraci, Valdecir, Júnior Greve, e ali também o nosso cantor Danilo, e também a nossa sonoplasta, a jovem Karine. Deus em Cristo abençoe a todos vocês ricamente. Se Jesus não voltar, na terça-feira à noite, no mesmo horário, estarei aqui de volta, quando estaremos transmitindo mais uma vez a palavra do Senhor a todos os nossos irmãos. Não esqueça, terça-feira, depois de amanhã, às 19h30, estaremos aqui de volta, falando a palavra de Deus. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse trabalho. Querido Deus, queremos te agradecer por estar aqui neste santuário, nesta noite, gravando esta live para atender os nossos irmãos que estão conectados conosco, e também muitos amigos que estão ouvindo a sua palavra, cantada e também pregada. E abençoar cada vida, cada ser, cada coração, cada família, Senhor. Vá ao encontro de cada um, nesses momentos de crise, de trevas densas sobre a terra, quando o mundo é assolado, meu Senhor, por pragas, pois assim o Senhor disse que aconteceria. Mas a sua igreja está na terra como testemunha viva do Senhor. E por isso nós pedimos que guarde a cada um dos teus filhos. Abençoa o nosso país, a direção do nosso país, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ó Deus, guarda aquele homem da graça para que ele possa conduzir esta nação debaixo do temor de Deus, e que muitas vidas possam ser abençoadas, aceitando a Cristo como Salvador nesse período de crise, mas que a bênção do Senhor não venha retirar desta nação. Querido Deus, agora nós pedimos que dá-nos uma semana abençoada. Abençoe cada um dos seus filhos, mesmo em seus lares, ouvindo a sua palavra. Que a bênção do Senhor alcance cada vida, em nome de Jesus. Graça de nosso Senhor é o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Deus abençoe em Cristo, e até o nosso próximo encontro, se Jesus não voltar. Até lá, na paz do Senhor Jesus.